Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no livro do Apocalipse, na parte 11 do módulo 9, a Igreja cruzando os séculos. Os módulos vão avançando e eu acabo perdendo a noção do módulo em que eu me encontro. Mas me parece, acho que é o módulo 12 este. Bom, você vai ver quando eu colocar o título. Nós paramos na igreja de Esmirna, que vai do ano 100 ao ano 323, na parábola do joio e do trigo. Nós demonstramos que esta parábola, ela tem um mistério. Porque uma vez que Jesus ele apresentou a igreja de Éfeso como a primeira igreja, se nós considerarmos a sequência histórica, e aí ele apresenta a igreja de Esmirna como a igreja em que o diabo planta o joio no meio do trigo, e como o Senhor declara que nesta igreja o tempo em que o joio vai levar para ser separado do trigo vai ser na consumação dos tempos. Então nós notamos que a igreja de Esmirna, ela vai se replicar por toda a história da igreja. Se nós considerarmos hoje, e por exemplo nós pegarmos a missão do irmão André, que acompanha os países onde há grande perseguição com a igreja cristã, nós vamos ver que nós encontramos em muitos lugares do mundo, regiões do mundo, igrejas sofrendo perseguição e sendo mortas por sua fé. Você deve se lembrar que quando eu estava falando sobre as condicionantes da perseguição, a perseguição, ela não era uma perseguição desassociada da condição social do lugar onde a igreja estava formada. Por quê? Porque culturalmente aquela região, a conversão para o cristianismo significa abrir mão da sua posição na sociedade, da sua herança, do seu patrimônio, do seu emprego. Então, a escolha é seguir a Cristo e perder tudo que tem nesse mundo, ou ficar com esse mundo e não ganhar a Cristo. Então, é uma escolha que não tem meio caminho, não tem caminho de volta. Não há como tomar uma decisão por Jesus e ficar amigo do mundo, porque o mundo não vai aceitar esse tipo de coisa. Uma outra questão que devemos examinar é que Jesus, quando ele fala no Sermão do Monte, e ele fala que bem-aventurados os pobres do espírito, porque dos tais é o reino dos céus, e aí ele termina dizendo bem-aventurados que são perseguidos por amor do meu nome. Ele vai lá na frente e diz assim: se o sal for insípido, ele não pode salgar, e a luz não se pode esconder. Então ele cria um impasse. Uma pessoa que se converte num ambiente dessa natureza, ele não tem como esconder a sua fé. A sua fé logo será manifesta. No mundo primitivo, quando um cristão queria se identificar a um outro cristão, às vezes ele fazia um símbolo desta natureza na terra, e o outro que chegava, ele completava o símbolo formando a figura de um peixe. Então, quem era cristão, se ele fizesse a primeira parte do desenho, se ele chegasse na terra e casualmente fizesse um movimento assim, e o outro chegasse e fizesse um movimento assim, ali estava um cristão. Então eles poderiam abrir o coração e falar da fé. Caso contrário,
eles teriam que ser prudente como a serpente e simples como a pomba, porque estariam cercados de inimigo. Então, esta era a condição da igreja primitiva, observando esse detalhe que o inimigo semeou o joio e somente na consumação do século o joio será separado do trigo. Ademais, mesmo depois do arrebatamento, quando será formado a igreja ímpia na terra para dar culto ao anticristo, a besta, aliás, então nós vamos perceber que mesmo o joio, ele vai chegar ao ápice da colheita. O que significa? Significa que quando nós falamos do trigo, quando nós falamos aqui do trigo, no arrebatamento, a igreja sobe. E quando nós falamos do joio, esse mesmo período de tempo, e nós estamos falando aqui do joio, ele vai perdurar depois do arrebatamento por um período de 7 anos. E nesses 7 anos, a igreja, aqui vai ter uma igreja ímpia, uma igreja que vai dar guarida ao anticristo. E esta igreja aqui, nesse período de 7 anos, ela será julgada. Então, lembra que Jesus, ele fala arrepende, o tempo todo ele está dizendo arrepende, porque se não arrepender, lá na igreja de Éfeso, eu vou mover o candeeiro. Então, aqui nesta igreja, vamos abrir a Bíblia aqui, em Apocalipse, capítulo 2. Nesta igreja aqui, ele fala da sinagoga de Satanás, mas ele não está falando que ele vai tomar uma providência. E de fato, se nós levarmos em conta que o trigo vai ser arrebatado, o Senhor, ele não precisa diretamente tomar uma providência na igreja de Esmirna. Por isso que a igreja de Esmirna, ela não recebe repreensão, porque ela vai ser retirada da terra antes da repreensão cair sobre o trigo. Então ele primeiro levanta o joio, quando a repreensão cair sobre o joio. Porque primeiro ele levanta o trigo é arrebatado, e aí sobra o joio, e aí o joio vai para o derramamento das dinâmicas de juízo do Apocalipse, dos selos, das trombetas e das taças. Aliás, aqui ela vai cair na dinâmica do juízo. Então, a igreja de Esmirna, ela não recebe uma repreensão, porque ela não vai, vamos dizer assim, a igreja de Esmirna não serão aqueles que serão contados entre os vivos para o arrebatamento, mas serão aqueles que serão contados entre os mártires para a ressurreição. Percebe? Então, esta igreja em que Jesus se apresenta como o primeiro e o último, essa igreja é a igreja dos mártires e por ser a igreja dos mártires, ela é a igreja da ressurreição. E aqui eu posso levantar uma tese, um raciocínio. É que os que morrem em Cristo, eles morrem preparados para a ressurreição. Não há possibilidade de alguém morrer em Cristo,
eu diria, não há possibilidade de alguém ter nascido de novo e ter morrido depois de ter nascido de novo e não experimentar a ressurreição em Cristo. Você vai me dizer, César, como é que você pode dizer isso? É que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, ele exclui um determinado indivíduo da igreja por seu comportamento corrupto. Esse indivíduo, ele entrega na mão de Satanás para que o seu corpo seja destruído, a fim de que o seu espírito seja salvo como que pelo fogo. Então, como que pelo fogo, significa que aquele indivíduo, sendo novo convertido, recebeu um tratamento ainda nesta era, um corretivo de Deus, ao ponto de dele ser entregue na mão de Satanás e ter seu corpo destruído, de tal forma que a experiência negativa que ele experimentou o habilitou, não é que o habilitou, é como se ele tivesse pagado a sua pena pelo seu comportamento, porque a pena dele foi paga por Jesus. Jesus morreu pelos pecados presentes, passados e futuros. Então ele estava salvo em Cristo Jesus, mas como filho de Deus, como aquele que tem a natureza de Deus, ele passa por um tratamento radical para ele ser purificado na sua queda. E aí nós voltamos para Daniel, capítulo 11, aonde diz que alguns cairão para serem purificados e embranquecidos ser vestidos de novo. Então, esses que caem nesse tipo de tratamento continuam sendo cristãos, em que pese o ponto terrível em que eles se encontram naquele dado momento. Por outro lado, os mártires, eles recebem a promessa: os justos resplandecerão no sol. E quando nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 2, a promessa da igreja de Esmirna, o vencedor de nenhum modo experimentará a segunda morte. Aqui nós estamos falando exclusivamente dos mártires, daqueles que vão morrer já sendo recompensado com não sofrer a segunda morte. Quer dizer, eles passaram, estes aqui, eles cruzaram os umbrais da morte. E para esse, Jesus disse: eu sou aquele que estive morto e voltei a viver, e tornei a viver. Então, Jesus está olhando para esta igreja, e de novo, uma igreja que vai replicar ao longo dos séculos em determinadas regiões do mundo. Então, a igreja de Esmirna, voltando, João, esta igreja, ela tem um período na história que vai do ano 100 a 323. É o período histórico desta igreja. Esta igreja, neste período histórico, João está por volta de 90 anos quando ele morre. Ele morre um pouquinho antes do início do ano 100, lá pelo ano 99, talvez. Ele vai morrer um pouco ali, né, nessa fase ali. Mas quando João ele recebe as profecias do Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos em virtude de um decreto do imperador. Ou seja, João estava preso por causa do seu testemunho cristão. E ele morreu em idade avançada, já próximo do fim do primeiro século da era cristã. Então, observa que João é feito prisioneiro e ele morre dando esse testemunho. Portanto, João é também contado entre os mártires. Ele é contado, e é curioso, há uma coisa curiosa na vida de João, porque Jesus disse assim para Pedro: Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu venha, o que me importa? Vanessa, seja muito bem-vinda. Nós estamos falando sobre a igreja de Esmirna. Então,
falando de João na igreja de Esmirna, Jesus disse a Pedro: se João ficar vivo até que eu venha, o que é que importa? Observa que João, ele não ficou vivo até Jesus voltar para buscar a sua igreja pelo arrebatamento, pela ressurreição e arrebatamento. Mas João, ele recebe a revelação da vinda de Jesus. E ele morre como mártir. Ou seja, Jesus veio até ele, de certo modo, mas não na expectativa que ele tinha de que ele seria arrebatado ainda em vida, mas Jesus veio a ele, entregou a revelação do Apocalipse, como que confortando o coração de João. A carta do Apocalipse foi escrita, o livro, e ele veio até a nossa era. O testemunho de João perdura até os dias de hoje. E João é recolhido de forma pelo martírio. Ele morre dando testemunho da sua fé. Então, a morte de João aqui, observa um detalhe. Nós estamos falando da igreja de Éfeso. João, ele morre no finalzinho do período histórico da igreja de Éfeso. E aí inicia a igreja de Esmirna. E quando a igreja de Esmirna se levanta no ponto de vista histórico, o que acontece? O joio é inserido no meio do trigo. O que podemos dizer? A morte de João, com a morte de João, termina a pureza da igreja. Nós estamos falando da igreja local, nós estamos falando da igreja institucional, nós estamos falando de uma réplica do que acontece, por exemplo, quando Jesus instituiu a ceia. Havia 12 discípulos sentados na mesa com Jesus, um era o traidor. Então, este é o cenário comum de uma ceia. Quando nós sentamos para participar da ceia, não significa que todos aqueles que participam da ceia junto conosco, de fato experimentaram o novo nascimento. Ainda que tenha declarado a sua fé, ainda que tenha sido batizado nas águas, mesmo sentado na ceia do Senhor, esta declaração pode ter sido uma declaração de boca, com um coração que não compreendeu a mensagem do Evangelho. Então ele está ali por forma. Ele está ali, ele tem a aparência de cristão, ele vive como cristão, ele tem comportamento de um cristão, mas ele não é nascido de novo. Então o joio, ele pode estar no meio do trigo, mesmo contando pelo rol de membro da igreja. Porque a visão que a gente tem é, todo mundo que está no rol de membro é nascido de novo. Quem não está no rol de membro não é nascido de novo, é carente de evangelização. No entanto, quando a primeira geração entra na igreja, geralmente ela entra na igreja porque ela passa por uma experiência de conversão. Quando os filhos destes fazem o processo de batismo, aí começa o problema. Porque nem sempre um filho de crente que imita o seu pai, sendo batizado nas águas e tendo convivido com seu pai, tendo comportamento similar ao do seu pai, significa que ele nasceu de novo. Não significa necessariamente que ele entendeu a experiência de conversão. Então ele pode, de boa vontade, parecer com um cristão, mas ele ainda não passou pelo processo de novo nascimento. Ele passou pelo processo pro forma. Então, o que a gente tem que entender é, o trigo, a partir da segunda igreja, olhando historicamente, o trigo passa a conviver no meio do joio, no mesmo ambiente. Paulo, quando ele saiu da igreja de Éfeso, ele já tinha exortado a igreja da época, a igreja de Éfeso, de que entrariam lobos devoradores dentro
da igreja, que ministrariam coisas terríveis que seduziriam e descaminhariam muitos discípulos. Nós vemos isso lá em Atos, no capítulo 20, no versículo de número 28, quando Paulo diz assim: penetrarão lobos devoradores, que não pouparão o rebanho, o verso 30. Levarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Estas coisas pervertidas, nós temos que entender que é pervertido do ponto de vista do evangelho, ou seja, é uma inversão do evangelho. E isso é pervertido, porque o evangelho de Jesus são as boas novas de salvação, salvação por meio da graça, não mediante obras. Geralmente essas coisas pervertidas é a introdução das obras como meio de salvação. Então a pessoa crê que ela tem que tomar uma atitude de fé e tem que praticar obras para poder garantir a sua salvação. Então ela está em um falso evangelho. Com a morte dos apóstolos, o diabo ele vem com fúria total sobre a igreja, ao ponto do Senhor avisar que não era para temer o que a igreja haveria de sofrer. Olha só, Jesus está declarando a essa igreja de Esmirna, especificamente, que a situação dessa igreja seria dramática. Na primeira era, nos primeiros séculos da era cristã, se aceitar Jesus implicava em sofrer perseguição. No entanto, observa, quando Jesus dirige a sua palavra à igreja de Esmirna, no capítulo 2, e ele fala da perseguição, ele diz assim: terei tribulação de 10 dias. Deixe-me dizer uma coisa para você que é um princípio espiritual extremamente importante. Todas as vezes que Deus disciplina o seu povo, é por um tempo limitado. A disciplina de Deus, ela não se arrasta indefinidamente. Aqui, ele diz, é uma tribulação de 10 dias. Depois vai acabar. É 10 dias. E não vai passar disso. Então, quando nós entramos em um período de prova, se você examinar tanto Tiago quanto Pedro, ele fala que nós passamos por provas. No caso de Pedro, ele diz, se necessário, é preciso passar por um período de prova. Toda prova, ela tem um período para começar e um período para terminar. No entanto, nós podemos ter provas em diferentes áreas da nossa vida. Nós podemos ser provados na área financeira, nós podemos ser provados na área matrimonial, nós podemos ser provados na área de criação dos filhos, nós podemos ser provados na área pessoal, na área da integridade interna. Ou seja, e aí o que acontece? Quando uma prova termina, você está dentro de uma outra prova. Se você não tem o discernimento dos diferentes tipos de provações que você está passando, você junta tudo num pacote só. O que acontece? Quando uma prova termina e você está no meio de uma outra prova que não tem nada a ver com aquela, como você não discerniu aquela prova que acabou, você não respira aliviado e não usa aquela prova como mecanismo para você se fortalecer nessa outra prova que não acabou. Vou dar um exemplo para você. Se você ler a história de Isaac, Deus chamou Abraão e Abraão casou com Sara. Sara era estéril. Deus disse a Abraão que ele teria um filho com Sara.
Passou mais de 20 anos, até que Abraão orou pelo reino de Abimeleque, pedindo para que Deus tomasse as mulheres do reino de Abimeleque, que estavam estéreis, por causa de um juízo divino sobre aquele reino, e pudesse elas ter filhos. E aconteceu, elas voltaram a ter filhos. No capítulo seguinte, Sara teve filho. Qual foi a conclusão de Isaac, que conheceu essa história? Ele disse assim: eu estou casado com Rebeca. Rebeca é estéril. O meu pai ficou 20 anos sem que Sara tivesse filho. Ele não orou por Sara nesses 20 anos. Porque se ele tivesse orado por Sara nos 20 anos, ele não teria ficado com a escrava, Agar. Ele teria esperado por Sara. Como Sara achou que também não ia ser curada, ela entregou Agar e nasceu Ismael. O Isaac pensou assim: eu não vou cometer o erro do meu pai. Se Deus me deu Rebeca, e se Sara deixou de ser estéril, Rebeca também vai deixar de ser estéril. E ele orou 20 anos para que Rebeca pudesse ter um filho. Foram 20 anos de oração. Aí eu pergunto para você, nesses 20 anos que ele orou, esperando para que Rebeca tivesse um filho, quantas outras pequenas vitórias ele não teve? Ele teve vitórias na área financeira, foi algo extraordinário. Tinha lugar que não tinha água, ele cavou e deu poço, deu água. Então, aquelas pequenas vitórias acumuladas ao longo dos anos na vida de Isaac o fortaleceu para a grande vitória de curar Rebeca da esterilidade. Talvez aconteça isto com você. Você passa por uma provação, ou várias provações. Você passa por várias provações. Uma provação, ela tem 20 anos para você vencer. 20 anos. Só que na outra provação, ela tem 1 ano, a outra tem 1 mês, a outra tem 1 dia, a outra tem 10 anos, a outra tem 15 anos, a outra... E assim, você vai tendo pequenas provações, 1 dia, essa aqui tem 3 meses. Ou seja, estas pequenas provações te levam a glorificar a Deus e te dar força espiritual para você vencer a grande provação. Então, por isso que quando Jesus retrata uma perseguição, como acontece com a igreja de Esmirna, ele diz: tribulação por 10 dias. Terei tribulação de 10 dias. Então você pode orar a Deus e dizer: Senhor, a minha provação está além daquilo que eu achava que devia ser o tempo. Dá-me o tempo dessa tribulação, dá-me a vitória final, me ensina a perceber que eu vou chegar a bom termo, porque ela está gerando o fruto da justiça. Por outro lado, talvez você esteja passando por uma tribulação e você faz uma pergunta: por que é que eu não consigo terminar com essa prova? Deixe-me explicar para você uma coisa. Você se lembra que Jesus entrou no barco junto com os discípulos e o mar ficou revolto? Você se lembra que os discípulos acordaram com medo?
E eles ficaram tão desesperados que eles sacudiram Jesus que estava dormindo e disseram: será que você não vê que nós vamos morrer afogados? Qual foi a resposta de Jesus? Homens de pequena fé. O que Jesus fez? Mar, aquieta-te. Por que Jesus repreendeu os discípulos e depois mandou o mar aquietar? É que Jesus estava naquele barco, ok. Mas aí você fala, mas Jesus está na minha vida? Está. Mas havia um outro detalhe. É que Jesus havia dito que eles iam chegar do outro lado. Então eles chegariam. Não era uma tempestade que ia impedir. No entanto, como eles ficaram com medo de morrer, eles acharam que o plano de Deus ia naufragar. Jesus havia dito a Pedro, será pescador de homem. E Pedro não podia morrer no meio do mar. Ele tinha o plano da vida dele ainda para se realizar. Por isso Jesus disse, vocês são tímidos, homens de pequena fé. Numa prova como esta, vocês já estão desesperados. Por que eu estou lhe contando essa história? Porque depois que tudo acabou, passou algum tempo, talvez alguns meses, Jesus volta a ter que atravessar o mar. Só que agora ele faz diferente. Ele fica em terra e diz para os discípulos, atravesse para o outro lado. Se você notar em um dos evangelhos, acontece o seguinte, Jesus vem andando sobre as águas e o autor do evangelho diz assim, e ele meio que ia passando adiante dos discípulos. Jesus não ia parar no barco na segunda vez. Ele ia continuar. Os discípulos ficaram desesperados não porque estavam com medo da tempestade, eles não estavam com medo. Eles continuaram remando porque eles sabiam que ia chegar do outro lado. E Jesus tanto sabia que ia passar na frente deles, nem ia parar. Eles ficaram com medo porque nunca viram um homem andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma. Aí Jesus disse, não tenha medo. Aí Pedro sai do barco andando para encontrar com Jesus. Mas quando Pedro olha para o lado, ele afunda. Quando ele pede socorro, ele pega de novo em Jesus e ele atravessa. Ou seja, muitas vezes nós não saímos de uma tribulação porque não buscamos o recurso de Deus para essa tribulação. Não buscamos na palavra de Deus uma resposta para isso que queremos vencer. E quando a gente quer vencer de qualquer maneira, como os discípulos acordaram Jesus porque não tinham fé, Jesus faz repetir a experiência tantas vezes quanto for necessária, até que você aprenda a sair dela pelo poder de Deus. De novo, quando você passa pela mesma tribulação que você já passou, e você não consegue vencer, é porque você não usou a palavra de Deus para sair da tribulação. Enquanto você não usar, você vai rodar a mesma tribulação até você aprender e permanecer firme. Ou seja, a prova vem para nós vencermos. Se não vencermos a prova, teremos que repeti-la até alcançarmos a nota da fé. Este é o padrão de Deus. Mas, qualquer que seja a prova, Deus dá um intervalo, há um repouso, começa de novo. Dá um intervalo. Como que a gente sabe disso? Não vem sobre você tentação que não seja humana. Fiel é Deus que dá escape. Quando é que Deus dá escape? Quando você não suporta mais a tribulação e você não consegue sair pela palavra de Deus. Então Deus dá um descanso e depois você entra de novo. Ele dá um descanso e depois você entra de novo. Por quê? Porque você não está buscando a solução na palavra de Deus. Está confiando nos homens, está confiando na força da sua carne, está confiando na sua sabedoria, está confiando na sua estratégia, e aí você continua caindo no mesmo lugar. Só que Deus dá uns descansos para que você possa suportar a quantidade de tombo que tem que levar até conseguir aprender. Mas nós temos que entender o princípio divino. Tribulação por 10 dias. No movimento que vamos fazer da revelação agora, nós vamos ver o testemunho na igreja de Esmirna,
nós vamos verificar a lista das 10 grandes tribulações e as questões relevantes da igreja de Esmirna. Na carta de martírio de São Policarpo, que foi bispo de Esmirna, no ano 100, logo depois do ano 100, comentando acerca da morte desse santo homem de Deus e de todos, na carta do martírio de São Policarpo. São Policarpo foi martirizado. O bispo de Esmirna escreveu uma carta. Olha o que o bispo de Esmirna escreveu a respeito dos mártires. Olha só essa carta, presta bem atenção, porque nós nunca sabemos se vamos viver uma perseguição por causa da nossa fé. A gente olhando o cenário mundial, está cada vez mais difícil dar testemunho de Cristo. E muitos vão ser presos por causa do testemunho que estão dando. Então, olha, felizes, pois, e generosos todos esses martírios que se deram conforme a vontade de Deus. Temos que aprender essa lição. Estes que morreram, Jesus podia ter livrado, mas Jesus não livrou, porque ele também não se livrou, lembra? Jesus estava diante de Pôncio Pilato. Pôncio Pilato disse: eu tenho poder para te livrar, fala comigo que eu te livro. Qual foi a resposta de Jesus? Você não tem poder se meu Pai não tivesse te dado. E eu não vou pedir, porque o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu nem ia pedir, eu mandava anjo para me livrar desta hora. Como o meu reino não é desse mundo, eu vou para a cruz, vou morrer. E ele não falou tudo isso para Pôncio Pilato, mas a gente entende que estava na mente dele. Vou morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar, e daí? Não preciso fazer nada para me proteger desta hora. E aqui, eles estão dizendo, o bispo de Esmirna está dizendo, os martírios que se deram foram conforme a vontade de Deus. E aí ele diz, pois é dever da nossa piedade tudo atribuir ao poder de Deus. Pera lá, deixe-me ler de novo. É dever da nossa piedade tudo atribuir ao poder de Deus. Será que isso nos lembra alguma coisa? Está correndo uma pandemia no mundo. A pandemia está matando muita gente, ímpio e cristão. O cristão que está sendo morto está sendo recolhido para a presença de Deus. Se nós considerarmos o que o Antigo Testamento diz, que Deus se alegra com a morte dos seus santos, nós podemos enxergar que esta pandemia é uma maneira que Deus tem de dizer: povo de Deus, sobe rápido para cá que eu estou aguardando vocês. Isso é olhar essa pandemia sob um outro olhar. Ao invés de olhar pelo desespero das pessoas que estão morrendo, a gente olha como a manifestação do poder de Deus que está recolhendo os crentes para o momento do arrebatamento. Porque se alguém morre, é cristão, e ele morre antes da sua hora, vamos assim dizer, a vida dele está sendo interrompida por causa de uma pandemia, ele morre na fé. Ele morre na posição que ele está hoje. Ele morre grato a Deus pela vida e salvação que ele tem. Então ele morre recebendo a coroa da vida. Então olha o que ele diz: é dever da nossa piedade tudo atribuir ao poder de Deus, inclusive os homens maus que estão martirizando o povo de Deus, ou essa pandemia que está abreviando a vida dos filhos de Deus, das filhas de Deus. E ele continua escrevendo: deveras, quem não admiraria a generosidade desses mártires? Olha só,
Presta atenção. O que ele está enxergando naqueles que estão morrendo por causa do testemunho que estão dando de Jesus Cristo? Ele diz, a paciência deles e o amor ao mestre é do tipo assim. Lembra que Pedro, a história conta, não está na Bíblia, mas os historiadores contam, que quando foram crucificar Pedro, eles iam crucificar Pedro assim, ó. Pedro falou, não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não me acho digno de morrer como Jesus morreu, de cabeça para cima. Me vira do contrário. Paulo, ele dizia assim, eu recebi 40 açoites menos um. Por quê? Porque eles iam chicotar Paulo, e Paulo dizia, olha, a lei manda me dar 40 açoites, mas Jesus recebeu 40, então faz o seguinte, para no 39, eu não quero ser igual a Jesus, eu quero receber um pouquinho menos, porque eu não me acho digno de receber 40 açoites, quem recebeu foi Jesus. Então, quando um homem tem esta índole, essa fé, ele é visto na sua paciência por suportar e no amor ao mestre. E aí, o bispo de Esmirna continua descrevendo, dilacerados pelos açoites, a ponto de se tornar visível a estrutura íntima da carne. Deus! A gente olha a estrutura íntima da carne pelo aparelho do raio-x. Você enxerga todos os ossos do corpo pelo aparelho do raio-x. Já pensou alguém batendo, chicotando você, até que todos os teus ossos apareçam fora da pele? Imagina o sofrimento dos mártires e das artérias. Suportaram tudo com tal firmeza que quem assistia era quem se compadecia e chorava. Eles não choravam. Eles aguentavam firme. Eles se achavam dignos de morrer por amor a Jesus. Dilacerados, açoitados. Então isso, a gente começa a questionar a integridade da nossa própria fé. O apego que nós temos à cruz. Porque à medida que as coisas começam a ficar difíceis, ao invés de nós atribuirmos tudo ao poder de Deus e permanecermos firmes, nós esmorecemos, nós ruímos por causa de uma pandemia, nem é por causa de um martírio nessa condição. Então nós temos que avaliar a nossa fé à luz dos mártires. Destaque para o testemunho do martírio de São Policarpo. Olha só, isso que eu escrevi era o bispo de Esmirna falando de quem estava morrendo. Agora, olha o que o São Policarpo falou quando ele foi morrer. Presta atenção, ele está diante do seu inimigo. E o seu inimigo ameaçando ele de matar ele queimado. Acender, jogar óleo nele, acender um palito de fogo e deixar ele ser consumido pelo fogo. Sabe o que São Policarpo declarou naquela hora que ele ia morrer? Olha só, presta bem atenção. Ameaças com fogo que arde, um momento e logo se apaga. Ele disse assim, olha, se você me jogar óleo, riscar um palito de fósforo, o meu corpo vai consumir e ele vai virar pó. E quando ele virar pó, quando o meu corpo se transformar em cinza, o fogo vai apagar. Agora, não conheces o fogo do juízo que há de vir e da pena eterna, onde serão queimados os inimigos de Deus? Mas que espera ainda? Dá a sentença que te apraz. Quer dizer, faz comigo o que você quiser.
Me mate, me corte, me retalhe, me esmague, me triture, faça o que você quiser. Qualquer coisa que você vai fazer termina com a minha morte. Mas aquilo que vier para você depois da sua morte é o juízo eterno. Então você é que tem que parar para pensar e não ficar me ameaçando. Porque você me ameaçar não vai mudar nada. Eu já estou salvo em Cristo Jesus. Era assim que Policarpo enxergava a sua morte. E nós temos que parar um pouco e olhar, por que temos medo da morte? Ah, mas e se a morte vier com algum grau de sofrimento? E se eu pegar o mal de Alzheimer? E se eu pegar o mal de Parkinson? E se eu ficar paralítico numa cama? Uma hora o corpo vai morrer. Mas você está vivo para Deus. O que Policarpo está dizendo é: o meu corpo vai ao pó. Lembra que Jesus disse: você tem que ter medo você não pode ter medo daquele que pode matar o corpo. Você tem que ter medo daquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É disso que se trata. O nosso corpo humano, ele está se corrompendo. Ele vai morrer por morte natural, ele vai morrer por uma enfermidade, ou ele vai morrer por um acidente, ou ele vai morrer por qualquer coisa. Uma hora ele morre. Agora, a alma do salvo não morre jamais. Nós já temos a vida eterna porque temos Jesus. Diferente é a morte do ímpio. O ímpio tem que esticar a sua vida. O ímpio não pode morrer. Porque se ele morrer na sua condição, depois vem o fogo do juízo. Então nós temos que entender as coisas sob a ótica de Deus e não sob a ótica dos homens. O bispo de Esmirna continua: com a mesma coragem, outros sofreram sofrimentos horríveis. Quais foram os sofrimentos que eles sofreram nesse período de 100 a 323, morrendo por amor a Jesus? Presta atenção na descrição deles. Outros morreram com sofrimentos terríveis, horríveis. Eles foram lançados às feras, estirados sobre conchas marinhas, torturados por toda sorte de suplício que o tirano prolongava para ver se era possível induzi-los a renegar a fé. A gente não consegue imaginar uma coisa desta. Nós tivemos aí a ditadura, houve tortura naquela época. A gente não consegue imaginar uma coisa desta, sendo torturado por dar testemunho de Jesus, até o ponto de todos os ossos da carne ficar expostos por causa da forma de suplício que o indivíduo está passando. Aos mártires, o Senhor se apresentou como aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus diz, quando ele dá o seu testemunho: olha, se vocês chegarem a passar por isso, lembre-se de mim, eu também passei. Mas lembre-se, ao terceiro dia eu ressuscitei. O corpo vai ao pó, mas o espírito volta a Deus. Não importa o sofrimento que o corpo vai ser exposto, porque é por um poucochinho de tempo, e depois vem a morte. Ele pode esticar esse poucochinho de tempo. Quem sabe torturar, sabe esticar esse poucochinho de tempo. Mas se você resistir, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Silas Silva, um historiador, relacionou 10 grandes sofrimentos, 10 grandes perseguições. Nero, no ano 64 a 68. Vieram 4 imperadores, chegou em Nero. Passaram-se 5 imperadores, chegou
em Domiciano, no ano 90 a 95, a segunda perseguição desencadeada sobre o povo de Deus. Dora, seja bem-vinda. Trajano, um imperador antes, passou Domiciano, veio mais um imperador e chegou em Trajano. Anos 104 a 117, outra perseguição. Aureliano passou mais dois imperadores, veio Maximo. O ano 230, aliás, veio Severo. O ano 200 a 211. Passaram-se mais 4 imperadores romanos, veio, agora sim, veio Severo, agora veio Maximo, 230 a 237. Passaram mais 5 imperadores, veio Décio, 250 a 253. Passaram-se mais 6 imperadores, veio Valério, 257 a 260. Passaram-se mais 5 imperadores, veio Aureliano, 270 a 275. Passaram-se mais 3 imperadores, veio Diocleciano, do 303 a 313. Mais ou menos essa lógica. De Aureliano, vamos fazer aqui. De 4 imperadores chegou Nero. Aí 5 imperadores chegou Domiciano. Um imperador chegou Trajano. 2 imperadores chegou Aurélio. 4 imperadores chegou Severo. 5 imperadores chegou Máximo. 6 imperadores chegou Décio. 5 imperadores chegou Valério. 3 imperadores chegou Aureliano. 6 imperadores chegou Diocleciano. 10 perseguições. Em um período que vai do ano 64 ao ano 313. 300 anos de perseguição. Quantos cristãos não passaram pelo martírio? Segundo o Dr. Jeffrey Brigham, 4 questões relevantes. Quando a gente olha para esta igreja que está passando por perseguição, você vai falar, César, se eles estavam passando por perseguição, não tinha falsa doutrina. Mas aquela igreja, elas tinham que lutar, primeiro, pela unidade da igreja. Imagina, como cultuar a Cristo em perseguição. Vamos fazer um paralelo para os dias de hoje? O que o governo diz e ele está certo? Não pode haver culto na igreja, no local físico da igreja. Ok. O que acontecia na igreja de Esmirna? Quem for pego cultuando vai ser preso, vai ser torturado e vai ser morto. O que você faz? Naquela época, eles se reuniam escondidos. Hoje, nós podemos nos reunir pela internet. Enquanto a internet permitir a gente ter esse tipo de reunião. O que muito cristão está fazendo? Ele, já que ele não pode ir ao templo físico, ele também não precisa congregar nem pela internet, com a sua igreja local. E aí, ao invés dele assistir culto da sua igreja local, ele vai assistir culto de qualquer igreja. Porque ele não preserva ou ele não se preocupa com a unidade do corpo de Cristo. Percebe o drama? Mesma situação. A unidade da igreja precisa ser preservada em qualquer circunstância. Significa,
Não é porque eu estou distante do meu irmão, em um tempo de pandemia, que eu não vou procurar saber do meu irmão. Eu tenho que continuar congregando, ainda que seja à distância, porque eu vou preservar a unidade da igreja local. Segunda questão, autoridade apostólica. Por quê? Porque nesta perseguição, muitos vinham pregar um outro evangelho que permitia conviver com o mundo sem ser perseguido. E hoje também, muitos estão pregando um outro evangelho que permite você viver neste mundo, nas regras deste mundo, sem ser perseguido. O que significa isso, César? Significa, por exemplo, um cristão participar de um governo e praticar atos de corrupção como qualquer um que está ali no seu meio pratica. Ou seja, ele tem uma fé que abaixa o padrão que ele precisa exercer no seu testemunho, porque já que todo mundo faz, ele vai fazer também. Então, ele está negando a autoridade apostólica. A autoridade apostólica diz: nós somos justificados e nós somos santificados. E na santificação é implantado em nós o caráter de Deus, a natureza divina. E uma vez implantada em nós a natureza divina, nós temos que ser como Cristo, a imagem de Cristo. Autoridade apostólica. Se essa autoridade apostólica é quebrada, você não dá satisfação para o seu pastor, vive do jeito que você quer e pronto. Você se considera um cristão que não tem nenhum tipo de autoridade sobre a sua vida. Uma terceira questão que se apresentava era a própria questão da perseguição. As pessoas eram perseguidas e a pureza da doutrina apostólica, e aí era inserido a falsa doutrina. Vamos considerar essas 4 questões relevantes. Deixe-me dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Não há diferença entre nós e a igreja primitiva. Aquilo que Jesus olha para aquela igreja é aquilo que ele olha para nós. Por exemplo, quando nós abrimos a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no primeiro verso, o que Paulo diz? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Você está andando digno da sua vocação? O teu comportamento faz com que as pessoas que não conhecem Jesus queiram viver a vida que você vive, por causa da sua paciência, da sua longanimidade, do domínio do seu espírito, do domínio próprio, do fruto do amor, do fruto da paz, do fruto da alegria, ou a tribulação desmonta a sua vida? Nós temos que viver de acordo. Como que a gente tem que viver? Com toda mansidão, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor. E aí diz, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esta é a nossa obrigação primária. Manter a integridade da igreja, a harmonia entre os irmãos, não causar divisão, lutar para que a igreja permaneça una na presença de Deus. Aí Paulo continua, há somente um corpo, um espírito, como também fosse chamada a uma só esperança de vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Esta é a unidade. Por isso que Jesus
na Igreja dos Mártires, ele se identifica nessa unidade. Eu sofro como vocês sofrem, eu morri como vocês estão morrendo, mas ao terceiro dia eu ressuscitei e isso vai acontecer com vocês também. Assim, seguindo a igreja de Esmirna, nós temos que entender quais são as coisas importantes pelas quais nós temos que lutar. A unidade da igreja, a autoridade apostólica, ser firme nas perseguições e manter a pureza da doutrina apostólica. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você comigo hoje, Vanessa, Dora. Que nós possamos voltar amanhã às 20 horas em ponto, dando continuidade à igreja de Esmirna e depois entrando na igreja seguinte, parece que é a igreja de Pérgamo. E aí nós vamos aprender mais como lidar nos dias atuais, aprendendo com os nossos irmãos no passado, como eles suportaram o tipo de situação existencial que eles tiveram que viver. Eu convido você a estar comigo amanhã às 20 horas em ponto, se Deus assim nos permitir. Se você ainda não me segue, venha somar comigo nessa comunidade, tornar ela relevante, não só aqui no Instagram, como também lá no YouTube. Venha me seguir e eu te peço que você me ajude a multiplicar essa verdade, encaminhando esse vídeo a todos os seus amigos. Me ajude. Vamos juntos despertar o povo de Deus para esta hora que está chegando, uma hora de grande dificuldade, mas que estejamos firmes em Jesus Cristo, não importa a circunstância que estejamos vivendo. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.